Muita gente fica apavorada quando fala do direito criminal, do direito penal de uma forma geral. Eu acho que no direito de família você encontra o lado mais sórdido do ser humano. A criança tem o direito a isso, a convivência familiar. E quando a gente fala de convivência, não é aquela visitinha, não. É de chegar, fazer o bilu-bilu na criança, dar um sorvetinho no shopping e depois devolver para a mãe ou para o pai, que é o... Não, isso não é convivência, é visita. Inúmeros casos de pais e de mães que durante o casamento são péssimos pais, são péssimas mães, e depois que se separam, conseguem estabelecer uma relação absolutamente saudável. Muito melhor até. Muito melhor às vezes. Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube. Antes de conversar com essa pessoa que está aqui hoje, uma pessoa incrível, um amigo meu, na verdade, por gentileza, se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, clique lá no gostei. Ai, Giovana, pra quê? Porque quando você faz isso, você faz o YouTube entender que o conteúdo capixaba é relevante na rede, tá bom? Combinado? Hoje eu estou aqui com uma pessoa, ele é da mesma faculdade que eu, em Cachoeiro. A gente teve a oportunidade de se encontrar 1000 vezes e eu fui conhecê-lo aqui em Vitória assim que eu mudei para Vitória. Ele é um dos maiores especialistas em direito de família do Espírito Santo. É o cidadão cachoeirense ausente, aliás, José Eduardo Coelho Dias, mais conhecido como Zedu Coelho. Tudo bem, Zedu? Maravilha, que delícia estar aqui, viu? Ai, eu que estou muito honrada. Gente, o Zedu é de uma família de Cachoeiro que fez história em Cachoeiro de Itapemirim. Você é neto do Maurílio Coelho? Eu sou bisneto do Maurílio Coelho. Sou Coelho. neto do Gastão, que era filho do Maurílio, da fábrica de Pios. Da fábrica de Pios. E além de ter, né, uma família que fez história na cultura capixaba, né, você também é especialista em direito de família. Exatamente. Família e sucessões. Que eu acho o ramo do direito o mais difícil, assim. Eu acho, Zedu. Eu costumo dizer assim, muita gente fica apavorada quando fala do direito criminal, do direito penal de uma forma geral. Eu acho que no direito de família você encontra o lado mais sórdido do ser humano. Encontra o melhor lado também, tá, Gil? Mas encontra o lado mais sórdido. O que as pessoas são capazes de fazer com esposas, com maridos, com companheiros, com os filhos, é inacreditável. Só a gente acompanhando esse dia a dia para ter uma noção. Mas é gratificante trabalhar com isso e poder auxiliar as pessoas a lidarem melhor com essas relações afetivas. Isso é muito bom. Quando eu fiz estágio, né, eu estava no último ano da faculdade, ou penúltimo, não lembro mais, que já vai fazer 20 anos ano que vem que eu me formei em Direito. Eu lembro que o pior momento do estágio para mim foi quando eu estagiei na vara de família. Eu saía das audiências, assim, muito mal. Não é para qualquer um. Não é. Não é para qualquer um. A pessoa tem que ter uma boa... A análise pessoal tem que estar em dia. Vamos começar por aí. Para que você não fique contaminado com o peso que é. Ninguém quer uma separação, ninguém quer um divórcio. Nós fomos formatados para o felizes para sempre. Nós, apesar de termos toda a liberdade, só para você ter uma noção, desde 2010 que ninguém precisa sequer dar motivo para o fim de uma relação. Basta dizer, olha, eu não quero mais permanecer casado e o juiz é obrigado a conceder um divórcio numa situação dessas. Então, quer dizer, mesmo a gente não precisando dar satisfação, internamente a gente ainda está com aquela coisa do felizes para sempre. Mesmo a gente tendo divórcio no Brasil desde 1977, mesmo que a gente tenha consciência de que ninguém é obrigado a permanecer com ninguém, só fica com alguém quem quer, mesmo assim ninguém aceita a ruptura. E é preciso o trabalho de luto, né? É preciso atravessar o luto, construir esse luto para poder continuar a ter vida, porque senão a pessoa vai ficar eternamente naquilo ali, espirrando sintomas de uma relação mal resolvida para o resto da vida. Nossa, Zedu, isso é muito... Engraçado, você disse uma informação que eu não sabia. Desde 2010 não precisa de motivos, né? Olha só, o nosso ordenamento jurídico, o nosso direito como um todo, ele tem uma raiz muito forte no direito canônico. Você vê o Código Civil de 16, que foi revogado em 2002,
na parte de família, era basicamente uma cópia do Código Canônico nas questões matrimoniais. E o casamento da Igreja Católica é um casamento eterno. A Igreja não concede, por exemplo, o divórcio. Ela promove, em alguns casos, ela aceita a anulação do casamento. É como se o casamento não tivesse existido. Diferente do divórcio, que é o casamento existe e acaba. Então, a gente tem essa raiz católica. E o nosso direito civil acabou puxando isso para a nossa legislação e trouxe um casamento também dissolúvel. Em 1977, depois que o senador Nelson Carneiro entrou no Congresso, ele batalhou muito tempo para que nós trouxéssemos para o Brasil o divórcio. Olha. O divórcio no Brasil é muito recente, é 77, é praticamente ontem. Mas quando criou, ainda tinha aquela intenção, você sabe que política tudo se negocia. Então não se fez um divórcio amplo, fez um divórcio condicionado. Era um direito condicionado ao atendimento de certos requisitos. Então você tinha, por exemplo, que imputar ao outro alguma falta grave, adultério, sevícia, maus tratos, enfim, você tinha que pintar o outro feito um verdadeiro demônio para que você conseguisse se divorciar. Eu defendo que, inclusive, isso é a raiz cultural da alienação parental, porque você acaba trazendo para as crianças a necessidade que você tem, cultural, não mais jurídica, tá? Sim. Mas de imputar ao outro uma responsabilidade pelo fim de uma relação. E cá entre nós, uma relação a dois não termina por culpa de um. A relação termina porque não deu certo. Porque diversos motivos, até. Cada um tem a sua parcela, e eu não gosto dessa expressão culpa, de responsabilidade, tanto na construção da relação quanto no término. Alguma coisa o casal fez que não foi. Ou então porque não era para ser mesmo. A gente, às vezes, entra em canoa furada, né? Assim, quem nunca? Quem nunca não teve aquele boy ou aquela gata que deu ruim? Vou falar bem popular, que não deu certo. E aí, você vai ficar se martirizando? Mas a nossa legislação era assim, casou é para sempre, e aí condicionou ao atendimento de certas circunstâncias, a um tempo de casado. E aí ficamos assim até 2010, quando veio uma emenda constitucional, número 66. Olha só, a Constituição de 88 entrou extremamente liberal, mas manteve essa coisa do divórcio condicionado. Divórcio, a partir de 2010, passou, então, a ser um direito potestativo. O que é isso? É um simples exercício de uma vontade. Eu não quero ficar junto, eu peço o divórcio. Mas, ainda assim, a gente ainda traz esse ranço cultural de muita coisa, da necessidade de apontar o dedo para o outro, da necessidade de briga. Os processos vão virando verdadeiras cordas de caranguejo. Sabe aquela corda de caranguejo, aquele monte de bicho vivo com as puãs afiadas, né? Aí, quando você vai ao fórum ver os processos de papel de divórcio, eles estão exatamente daquele jeito. É um monte de processo, um amarrado com o outro. Por quê? Porque o luto da separação é mal feito, porque as pessoas não aceitam a ruptura, e aí começam a brigar por motivos que... Só para atingir, então, né? Você está querendo dizer assim? Para atingir, ou por falta mesmo de um psicólogo ou de um psicanalista, porque não se resolveram com relação à ruptura. Não há como que eu posso aceitar que alguém não me queira. É assim? Eu entendi. Então, eu tenho que condenar aquela pessoa a algum tipo de reparação. Então, eu tenho que pedir uma pensão maior do que aquela que a pessoa pode pagar, ou eu tenho que pagar menos do que eu posso pagar, eu tenho que regulamentar a guarda do filho de uma forma que não é saudável para o filho, mas que vai atingir a outra parte. Então, tem essas questões todas advindas dessa ruptura. E aí, a partir de 2010... acabou isso. O divórcio passa a ser um direito potestativo e incondicionado. Você não precisa mais justificar. Ah, por que você divorciou? Porque eu quis. Porque eu quero, porque eu não quero permanecer casado. Sim. Porque eu hoje tenho esse direito. Emenda Constitucional número 66 de 2010. E ainda assim, apesar de ser 2010, lá se vão 12, é isso? 13 anos praticamente, agora em... 13 anos, e ainda a gente, quando recebe um cliente no escritório, diz para ele assim, traga os documentos para a gente dar entrada no seu divórcio. Aí a pessoa volta com uma pastinha assim, com as certidões, a certidão de nascimento, a certidão de casamento dos filhos, a certidão e tal.
e uma pasta desse tamanho com provas de adultério, com provas de coisa, a gente tem que explicar, não, isso aqui eu não quero, porque não importa, não importa. Mas ainda é cultural esse movimento de vingança, essa busca. Sim. E não é fácil lidar com isso. Vem cá, para a pessoa se divorciar, Zedu, é o que precisa e Está casada. quanto tempo leva? Só precisa estar casada. É mesmo. Para Mas divorciar é o quê? hoje, Rápido? Censo. Eu lembro que era um processo moroso. Tinha o desquite. 88 era o desquite. 88 é isso. Na antiga legislação, agora estou em dúvida se foi com a Constituição, se foi com o Código Civil de 2002. Mas, enfim, no primeiro momento, nós não tínhamos o divórcio, nós tínhamos o desquite. O que era o desquite? Você rompia os deveres conjugais, mas continuava casado. Então, você era chamado de desquitado. Depois é que vem a separação judicial como preparatória para o divórcio. Você tinha que ficar separado judicialmente durante um determinado período e só então depois... É como se fosse um test drive da solidão. Só então depois você tinha o direito de pedir o divórcio. Hoje isso acabou. Hoje você, se tiver consenso e não tiver filhos menores ou incapazes envolvidos, você vai... Aliás, essa palavra menores é uma palavra em desuso. Eu não devia usar essa palavra. Porque nós não temos mais menores. Menores também é um ranço cultural da época do Código de Menores que tinha um caráter punitivo. Hoje nós vamos tratar como são crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Eu peço até desculpa aí por ter falado essa bobagem. Mas, enfim, a gente acaba deslizando ainda de vez em quando. Se você não falasse, para mim ia passar batido também. Pois a gente não fala mais essa coisa menores. É uma informação que nem todo mundo sabe. Aliás, essa coisa de minorizar as pessoas, né, é sempre uma coisa chata. Eu entendi, tá. Ok. Então, hoje a gente fala criança e adolescente, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, 1990, se eu não estou enganado. Então, se você não tem interesse de incapazes envolvidos, você pode ir a um cartório e dizer para o oficial daquele cartório, eu quero me divorciar. Ele vai fazer isso por escritura pública. Não precisa justificar, não precisa dizer nada, basta que você tenha capacidade. Se você estiver no livre exercício da sua capacidade civil, você consegue o seu divórcio. Demora muito? Pode demorar de um dia para o outro. Se o cartório tiver disponibilidade, às vezes você daqui a 3 ou 4 horas, dependendo do cartório, você está divorciado. Eu estou em choque. É fácil assim? É fácil. O que atrasa um processo de divórcio? Primeiro, a falta de consenso. A falta de consenso. Se você tem patrimônio e não sabe como fazer aquela divisão, ou tem essa questão que impede, essa questão subjetiva que impede a objetividade da lei agir, que essas questões todas estão mal resolvidas, aí você tem problema. Se você tem... se você, em vez de fazer um consenso, vamos nos divorciar, você quer briga, aí sim, aí você vai perder o seu tempo e, no final das contas, você vai acabar divorciado. Não vai adiantar nada. Claro que o divórcio, quando eu falo do divórcio, eu estou falando exclusivamente da ruptura, da mudança do Estado Civil. Eu não estou falando das outras questões periféricas. E quando a gente fala periférico, dá a impressão de que a gente está falando de questões com menor importância, mas não é disso que eu estou falando. É periférica porque a gente vai tratar o divórcio como centro. Acaba o casamento, acaba o regime de bens. Sim. Então, aquele patrimônio, dependendo do regime de bens que você escolheu quando se casou, e se você não escolheu, você casou pelo regime da comunhão parcial, você se constituiu o patrimônio, esse patrimônio tem que ser dividido, porque não é mais uma unidade, né? Cada um vai viver a sua vida e cada um vai levar a sua parcela. Então, isso costuma dar conflito. Alimentos para os filhos, para o ex-cônjuge ou para o ex-companheiro, é mais raro. Hoje em dia, a jurisprudência não vê com bons olhos alimentos para o ex, mas ainda assim há casos em que é notória a necessidade. Eu vou te dar um exemplo, um casal que viveu aí 50 anos de casado. Aí, quando eu volto a 50 anos, como é que estava a sociedade? Marido provedor, mulher cuidadora. A mulher queria até estudar, mas o marido falou, não, mulher minha não estuda, mulher minha não trabalha. Sim. E aí você passa 50 anos tirando essa pessoa do mercado de trabalho. Aí, da noite para o dia, você usa um direito potestativo, eu posso me divorciar na hora que quiser, não preciso te dar satisfação. Espera aí, e o que você fez com aquela pessoa? Vai ficar assim? Sim. E aquilo que você retirou de possibilidade dessa pessoa de estar inserida no mercado de trabalho, de ganhar mais que você, cara.
Porque a Nossa mulher, vamos combinar, né? A mulher, quando quer fazer alguma coisa, não tem homem que segura. Ela faz muito melhor. Não tem jeito. Tá aí o guia capixaba que não me deixa mentir. É verdade. Kátia, sua esposa, a esposa de Zedu, Kátia. Um beijo, Kátia, que é maravilhosa também. Com certeza. Caramba, com Zedu, certeza. é mesmo, né? É Isso, mesmo. é O cara verdade. tirou a mulher do mercado de trabalho e depois não quer Não pagar quer, pensão. não quer dar uma renda, não quer permitir que aquela pessoa viva com dignidade, Sim. né? Então, isso aí vai demorar, esse processo vai atrasar. Mas o puro e simples divórcio, você tem uma certa facilidade. Eu defendo, inclusive, que mesmo nos processos judiciais, o divórcio pode ser decretado liminarmente. Eu tenho artigo publicado relacionado a isso, e isso não é uma posição pacificada. Alguns juízes entendem que sim, outros entendem que não. Mas eu defendo que, a partir do momento que você não tem que justificar, não tem que demonstrar a existência de qualquer pré-requisito, a não ser o de estar casado, o juiz não tem o que fazer, porque a pessoa vai contestar, vai dizer o quê? Ah, não quero de você assim, mas ele Mas ele. não tem pessoa como. quer. Então, pode ser decretado até liminarmente. Aqui na Grande Vitória, os juízes já estão entendendo isso, então a maior parte dos juízes, se entrou com medida de divórcio, antes da parte contra essa citada, eles já decretam, já podem, né, em tese, decretar, e alguns têm feito isso. Entendi. Eu tenho duas perguntas em uma, né? Eu sei a resposta de uma, mas nem todo mundo sabe. Primeiro, você me dizer o que é alienação parental. E o segundo, você dizer se tem que comprovar a alienação parental para alguém ser punido, se existe punição para isso, como é que funciona? Alienação parental, a gente dá alguns apelidos, né? Por exemplo, amor doentio, implantação de falsas memórias, morte inventada. O que é isso? Você tem a parentalidade, deve ser exercida em conjunto, de forma compartilhada. De repente você quer excluir, porque isso é importante, é fundamental, faz parte do conceito até de dignidade humana da criança e do adolescente, ter a influência da cultura da linhagem materna e da linhagem paterna. A criança tem o direito a isso, a convivência familiar. E quando a gente fala de convivência, não é aquela visitinha, não. É de chegar, fazer o bilu-bilu na criança, dar um sorvetinho no shopping e depois devolver para a mãe ou para o pai, que é o... Não, isso não é convivência, é visita. E visita, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, você visita macaco no zoológico. Com criança você convive, tá? Ficou claro? Então, olha o que acontece. De repente, um dos genitores resolve que aquele outro não pode participar, não pode exercer essa influência. E começa a minar a relação afetiva e a relação cultural com aquele outro. Isso é a alienação parental. Isso parte dos estudos de um psiquiatra americano, Richard Gardner, lá na década de 80, que começou a observar comportamento de crianças que estavam envolvidas, cujos pais estavam envolvidos em divórcios conflituosos. E ele percebeu que essas crianças tinham um comportamento diferente das outras crianças. Começou a estudar isso um pouco mais a fundo e desenvolveu essa teoria, síndrome de alienação parental. E por que eu falo de implantação de falsas memórias? Porque você pega uma criança e diz, olha, o seu pai é um monstro, ele me agrediu. O seu pai é um monstro, ele me agrediu. Sua mãe é uma mulher indigna, saiu com todo mundo. Sua mãe, e vai repetindo aquilo, vai colocando, até que a criança começa a acreditar naquilo e, em determinados casos, começa até a se lembrar de fatos que nunca aconteceram. Isso pode acontecer. Isso arrebenta com a criança. Você imagina o que é você constituir a sua vida acreditando numa determinada coisa que não existe. Você construiu a sua vida toda em cima de uma informação equivocada, de uma premissa equivocada. Isso vai gerar resultados no futuro absurdos. Pessoas que não se encontram, que não se enxergam, que não conseguem rumo na vida, com dependência química em alguns casos, suicídio até em outros. Por quê? Porque que é a vida daquela pessoa, ela não sabe. Entendeu? Então, isso é muito grave. Só que isso é a síndrome, esses sintomas são assim. A legislação brasileira não espera um diagnóstico. Ela foi até um pouco mais inteligente e vai cuidar não da alienação parental, mas dos atos de alienação parental. Então, o que a legislação tenta coibir
são os atos de alienação parental. O que é o ato de alienação parental? Vou te dar um exemplo, e a lei não fecha a questão. Ela dá uma lista de atos de alienação parental, mas não é só o que está naquela lista. Aquela lista é meramente exemplificativa. Tem uma lista, então. Tem uma lista prevista na lei de alienação parental. Nós temos uma lei de alienação parental que prevê uma lista de comportamentos que são tipificados como atos de alienação parental, mas nós podemos incluir outros dependendo da observação que se faz. Então, por exemplo, quando você muda o domicílio, você, imaginar, vive em Vitória, muda para, sei lá, para Eunápolis, porque sabe que o genitor ou a genitora não tem condição de conviver com aquela criança lá, não tem condição. Não é porque... Se você muda porque você arrumou um emprego, porque você tem uma rede de proteção, não há problema, não há problema mudar. O problema é quando você se muda, por exemplo, exclusivamente para afastar a criança ou adolescente do convívio, da convivência com aquele outro genitor. Fazer campanha difamatória, isso que a gente está falando, dizer que o outro é isso ou que é aquilo, e ainda que seja. O silêncio, às vezes, é melhor. Você não precisa ficar elogiando quem não merece elogio, mas você não precisa ficar criticando o pai. Mamãe, papai, seu filho é lindo, é o modelo da perfeição. Para pensar e ver que se não fosse filho seu, ou seja, do papai e da mamãe, ele não seria essa perfeição toda. Então, pelo menos isso, tenta reconhecer. Seu filho não tem nada a ver com o seu problema de luto com relação... E vou dizer mais, Gil. Eu tenho assistido, não é um caso ou dois, inúmeros casos de pais e de mães que, durante o casamento, são péssimos pais, são péssimas mães, e depois que se separam, conseguem estabelecer uma relação absolutamente saudável. Muito melhor até. Muito melhor, às vezes. Sim. Que Entendeu? coisa isso, né? Isso é um absurdo. E aí, como é que você prova isso? Das mais diversas formas possíveis. Se o juiz constatar indícios de que uma criança está sendo alienada, que os atos estão sendo praticados, ele pode e deve chamar uma perícia psicológica para investigar se isso está acontecendo ou buscar outros meios para aferir. E notem bem, a lei de alienação parental não é uma lei punitiva. É uma lei tipo a Lei Maria da Penha, que não estabelece uma pena, mas medidas de proteção. A lei de alienação parental, que muita gente tem pavor, querem banir, dizem que dificulta isso ou aquilo, ela só visa proteger a criança, impedir que a criança, ou dificultar a implantação da tal da síndrome de alienação parental. Só um esclarecimento. Eu falo síndrome de alienação parental pelo contexto histórico, mas ela não está catalogada como doença no CID, enfim, para a medicina não existe a síndrome de alienação parental. Houve até uma tentativa de se colocar no rol e tal, mas fizeram uma promessa que seria para 2020, mas acabou não entrando. Então, a gente não pode oficialmente dizer que é uma doença. Entendi. Mas que acaba sendo uma coisa terrível para as crianças. Porque impacta, né? O emocional, a saúde mental, principalmente. A identidade. A identidade. A formação da identidade da criança fica comprometida. Quem é aquela criança? Fruto de uma mentira? Porque a informação que ela tem a respeito de uma determinada pessoa nunca existiu. O seu pai me abandonou, seu pai me abandonou você. Nossa. A sua mãe te abandonou, sua mãe não quis nada com aquilo. Tem casos que um pai, uma mãe pega uma criança, bota debaixo do braço e desaparece. E aí, anos depois, a criança cresce acreditando que foi abandonada por um, quando o que aconteceu, na verdade, é que ela foi alienada por outro. Então, é uma coisa seríssima. Zedu, você tem quantos anos de direito de família, especializado em direito de família? Você sabe que a minha história com direito de família ela é relativamente recente. Eu tenho cerca de 10 anos só, porque eu trabalhei muito tempo com a advocacia empresarial, e aí incluindo a advocacia societária e trabalhista. Era o que eu fazia. Só que num determinado momento eu entro em crise com a minha profissão, largo o direito. Você chegou a largar o direito? Eu larguei o direito e fui fazer faculdade de psicologia. É mesmo, Zedu? Eu não sabia disso. Fui fazer faculdade de psicologia, entrei para a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, fiquei um tempo completamente afastado da advocacia e
de repente, eu descobri que sim, que eu sou advogado mesmo e que eu tinha que voltar para o direito. Só que aí a gente pega esse lado mais humano que me fisgou também e vou logo para o direito de família. Aí eu faço uma especialização e tive um problema sério, porque nós não tínhamos essa facilidade do online que a gente tem agora. Uhum. Nós não tínhamos curso de especialização aqui em Vitória. E aí eu parti para o Rio para fazer uma especialização. Quase concluindo o curso, a faculdade quebra. Eu falo, meu Deus, fiquei a pé. Investi uma grana, sumiram com minha grana. Eu dei muita sorte, porque o coordenador desse curso, naquela faculdade onde eu iniciei, que era a faculdade, existiam 2 faculdades no Rio que ofereciam esse curso. Eu fui para uma que no meio do caminho quebrou. A minha sorte é que o professor coordenador daquela faculdade era também o professor coordenador da outra faculdade. E aí fizemos uma negociação e ele puxou essa turma para a outra faculdade, Sim. então eu pude concluir meu curso. E aí, depois disso, comecei a participar de congressos de direito de família no Brasil inteiro, alguns congressos promovidos pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e comecei a comprar livros, comecei a estudar. Vem a explosão, vamos dizer assim, comecei a contactar grandes nomes do direito de família nesses congressos, conversar com essas pessoas, e, de repente, começamos a chamar essas pessoas para fazer lives, e, para minha surpresa, foram extremamente generosos e participaram. Eu nunca tive um convite recusado dos Sim, grandes nomes do direito de família do Brasil, dos autores dos livros que eu estudo. E aí fui aperfeiçoando e me dedicando, e hoje eu trabalho exclusivamente com direito de família e direito das sucessões, junto com a minha esposa, com a Kátia, que é assim, é o esteio, né? É o cérebro de tudo, Ela né? é maravilhosa, Eu sou fã. dizer que eu trabalho com a Kátia, eu trabalho para a Kátia, que é a chefe, que é quem manda, enfim, então... Aliás, foi para a Cátia que a gente pediu para você vir hoje, né, Lúcia? Eu tô sabendo. Ela Por- mandou, e Ela mandou- eu sou obediente. Zedu, nesses anos todos de direito de família, você tem como citar algum caso assim que foi o que mais te marcou, assim, o que mais te deixou mexido, assim? Trabalhando com humanidades, né, vamos dizer assim, tem 2 casos que me deixaram assim, porque foram alguns casos que foram inéditos no Brasil e que eu tenho muito orgulho. Uhum. Um deles foi de 4 crianças que nós conseguimos promover um processo inédito de desfiliação da mãe. Essas crianças, que hoje eu não posso revelar a idade, Sim, claro. na época eram crianças, eu não Claro. posso revelar a idade para que elas não sejam identificadas, porque elas têm uma certa proteção. O nome da mãe foi tirado do registro de nascimento. Então, quando você pega a certidão de nascimento delas, só tem o nome do pai. Elas não têm mãe, porque nós conseguimos promover isso. E por quê? Porque essa mãe cometeu uma série de atos indignos, vamos dizer assim, para não dizer coisas maiores, contra essas crianças. Nós conseguimos, os advogados até que me antecederam no processo foram brilhantes, e é uma pena que eu não posso revelar também, porque Sim. o processo em segredo de justiça, Uhum. mas eles sabem, eles vão assistir, sabem que eles foram maravilhosos no processo todo. Então, depois que eles comprovaram todos esses atos, é que eu fui chamado e entrei para promover essa desfiliação, fazer com que aquelas crianças que tinham pai e mãe registrais ficassem só com o pai. E por que isso foi possível? Porque na lei de registros públicos, o princípio da veracidade, as informações que estão no registro público têm que ser verdadeiras. E nós conseguimos demonstrar que aquele campo ali, mãe, era falso, porque aquilo ali não era uma mãe. Nossa, Zedu, caramba. Esse foi um caso que me deixou muito orgulhoso, vamos dizer assim. Uhum. E teve um outro caso também, que é inusitado, de uma pessoa que chega no meu escritório e diz o seguinte: eu quero ser solteiro. Quero ser solteiro. E aí eu falo assim: sim, mas você é o quê? Não, eu sou divorciado. Eu falei: não, depois que casa, você não volta a ser solteiro, você passa a ser divorciado.
E, não, mas eu não suporto olhar para minha certidão de casamento e ver que tem lá divórcio averbado, porque consta na certidão Sim. de casamento que você já foi casado, que aquele teve um divórcio antes e tal. Ah, na nova, tipo, casou com uma nova pessoa? Não, ele não era casado. Ele só não queria que no nome, que na certidão de registro dele Ah. constasse que ele era divorciado. Ah, Ele não queria ser divorciado, ele queria ser tá. solteiro. Entendi. Aí, essa hora, o advogado tem que botar a criatividade. Aí, você foi casado na igreja? Casado na igreja. Você anulou o seu casamento na igreja católica? Sim, anulei o meu casamento na igreja católica. Existe um tratado do Estado do Brasil com o Estado do Vaticano, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando do Estado do Brasil e com o Estado do Vaticano, em que os dois países se obrigam a reconhecer as sentenças proferidas em processos matrimoniais. E existe na legislação um processo conhecido como homologação de sentença estrangeira. E aí a gente vai pesquisando e vê que esses tribunais eclesiásticos que têm espalhado pelo Brasil afora, eles são tribunais estrangeiros, porque eles são tribunais do Estado do Vaticano, que julgam conforme a lei do Estado do Vaticano, que é o Código Canônico. Olha. E como ele tinha sido anulado, o que a gente fez? É igual a história de Colombo, né? Botar ovo em pé simples, né? A gente pegou essa sentença homologada pelo Tribunal Eclesiástico, que é uma sentença estrangeira, levamos, na época, ao STJ, ao ministro-presidente, que era quem detinha a competência para homologar a sentença estrangeira, e ele homologou. Esse caso ficou famoso no mundo inteiro, e depois que a gente tinha essa sentença transitada em julgado, ou seja, que não cabia mais recurso, foi só levar um cartório de registro civil e dizer o seguinte: olha só, retifica esse registro onde está constando divorciado, porque está aqui a certidão, ele é solteiro. Porque quando você anula o casamento, você não é divorciado, você é solteiro. Sim. E essa eficácia da sentença é lá atrás, é quando o casamento foi celebrado, é como se o casamento não tivesse existido. Sim. Então, esses dois casos, porque são casos pouco usuais, são casos que me marcam muito. Caramba. Agora, cada caso que a gente pega, a gente tem uma dedicação e um carinho muito grande. E eu recentemente ouvi de uma cliente uma coisa que me deixa um pouco emocionado quando... Ai, ai. Mas é uma coisa tão bonita que realmente ela tem uma questão com a filha e... Depois que a gente acertou tudo, vamos fazer o contrato e tal, ela me disse o seguinte: doutor, eu queria que o senhor olhasse com bastante carinho para o caso da minha filha, porque não olhe como se estivesse olhando para uma constelação, não. Olhe como se estivesse lidando com um sol. Eu falei: como que é assim? Ela: porque o Carl Sagan, disse ela, eu não chequei a fonte, mas enfim, diz ela que o Carl Sagan dizia o seguinte, que cada estrela que está brilhando no céu é o sol de algum planeta. Então, eu achei isso bacana, porque às vezes o advogado olha para o seu cartel, né, de clientes, Sim, como se estivesse olhando para um céu estrelado e não tem essa dimensão de que cada estrelinha daquela que está ali no céu é o sol de alguém. sim. Então, quando a gente está lidando, sobretudo com criança, a gente tem que ter essa dimensão, que a gente está cuidando, né, Sim. do sol de alguém. Então, cada caso é, evidentemente, especialíssimo. Especial e único. E é por isso que a gente não acumula um monte de processos. Eu entendi. Né? Porque a dedicação tem que ser mesmo muito, muito sólida, né, e consistente. Eu vou até aproveitar, Lúcia, me empresta o celular. As pessoas te mandaram perguntas, Edu, mas eu não vou identificar, porque pode ter alguma pergunta de cunho pessoal, e enfim, né? Não vai ser legal. Aí a gente não pode responder para não violar a Para intimidade não violar. daquela própria Exatamente, pessoa. Né? peraí. Lembrando também, Gil, que a gente, como profissional da área do direito, a gente não pode oferecer um serviço de consulta. De consulta. Assim, né? A consulta ela tem um regramento próprio no nosso código de ética, na regulamentação da nossa profissão. Uhum. O que eu respondo normalmente no Instagram não é consulta, é uma orientação que pode servir para mais gente, né? São esclarecimentos. Então, a gente pode... Vamos ler, então, algumas perguntas, tá, gente? Sem identificar. Ah, não, uma eu vou identificar. M. De Nicoli, amo os Edu. Ah, Marina, coisa linda ela. Eu mando meu Essa querido aqui eu Sérgio não Diniz. vou identificar. A criança reconhecer ele ter o amor de pai pelo padrasto pode ser considerado alienação parental?
Não, não, gente. Afeto não tem cor, não tem cheiro, não tem direção certa. A gente não gosta de bicho. Isso é algum problema, a gente gostar de bicho, ter afeto por bicho? Não. Qual é o problema, então, de uma criança ter afeto com alguém que vive com ela, que cuida dela, que dá banho, que leva para passear, que tem a relação? Isso não é alienação parental. Alienação parental seria se, de alguma forma, aquela mãe, já que nós estamos falando de padrasto, estiver querendo substituir a figura do pai pelo do padrasto. O que eu posso garantir é que tem espaço para todo mundo no coração da Uhum. gente. Coração. Que lembra daquela música da banda mais bonita da cidade? Coração, que era uma penteadeira? Cabe a penteadeira até no coração. Então não tem problema nenhum ter essa relação afetiva. Só lembrando o seguinte, que inclusive hoje a legislação permite que a pessoa, né, que coloque, acrescente o sobrenome do padrasto também no seu próprio Ah, nome. é? Isso não transforma o padrasto em pai. São coisas diferentes. Ele não tem poder familiar sobre aquela criança, ele não tem o direito de gerir os interesses daquela criança. Isso é coisa do pai e da mãe. Mas ter a relação afetiva eu acho absolutamente saudável. Aliás, eu não conseguiria entender uma relação entre padrastos, madrastas e seus enteados sem essa afetividade. O difícil é o Sim. contrário. Então, Uhum. não tenha medo disso, não. Quem tem uma relação boa com seus filhos não precisa ter medo. Qual a história mais marcante que você não conseguiu segurar o lado professor e se comoveu? Professor, aqui está perguntando. Eu, eu acho, é por isso que eu falo que a gente tem que estar com a análise. Ei, Ângela, a gente tem que estar com a análise da gente. Ângela é quem? A A sua minha analista, terapeuta? claro. A analista? A gente tem que estar com a análise da gente em dia para não colar. Porque o próprio nome advogado vem de avocato, de chamar, de puxar. Uhum, Então a gente puxa para a gente. uhum. É muito difícil não ter um envolvimento até emocional com as questões. Porque no dia que eu perder a minha capacidade de me indignar com atrocidades que são feitas numa relação, no desfazimento de uma relação, ou mesmo numa regulamentação, se eu perder essa capacidade Sim. de me indignar e às vezes de me emocionar, eu vou ter que mudar de profissão, porque eu vou parar de prestar. Então, essa frieza, ela é meio incompatível com o direito de família, sabe? Agora, é claro que vai até a página 2, não é assim? Você Uhum. não pode também embarcar, porque você pode ser empático, pode ter solidariedade com o cliente, mas a causa não é sua, é dele. Então, você tem que se ancorar sempre na objetividade, na legalidade, na juridicidade, para não embarcar. E isso a gente percebe que nem todos os colegas conseguem fazer, e volta e meia a gente vê colegas partindo para agressão, com parte, com outro colega. Não, isso não está legal. Recentemente eu vi uma notícia, inclusive, de um tribunal que aplicou uma multa a um advogado, exatamente porque proferiu palavras agressivas, desnecessárias, Se acusações exasperou, infundadas, e essa liberdade, essa autonomia que o advogado tem e que precisa ter para trabalhar, isso é uma prerrogativa, ela não pode ultrapassar o limite da razoabilidade e do bom senso, né? Sim. Então, a gente acaba tendo, sim, um certo envolvimento com todas as causas que a gente patrocina, mas é um envolvimento que não que pode ir até o ponto de não prejudicar que a gente haja objetivamente naquela demanda. Entendi. Eu estou com pouco tempo, vou encerrar com essa aqui. Tenho a guarda da minha irmã. Ela é filha do meu pai. Por que não consigo a adoção? Posso tirar o nome deles da certidão de nascimento dela? Isso é uma questão muito complicada, porque o que acontece? Primeiro que a adoção direta, que é essa adoção que você escolhe o adotado, ela não é bem vista no nosso direito. Mesmo que seja irmã dela? E aí entra o segundo problema. Isso aí pode, em alguns casos, representar uma fraude ao direito sucessório. Não estou dizendo, evidentemente, que é o caso dela, não tem Sim, nada pessoal, é aham. esclarecimento geral. Por que a doutrina entende, por exemplo, que a avó não pode adotar neto? Porque pulando uma geração, pula uma classe de herdeiros. Você Hum, entendeu? Então, isso,
além de outras questões que são da ordem da psicanálise também, do Édipo, né, até do incesto. Então, quando você fala, por exemplo, de uma avó adotar o neto, quer dizer, se o neto é filho da avó, evidentemente nós tivemos uma relação incestuosa no âmbito do inconsciente, né? Então, é um conjunto de fatores pelos quais a legislação e o direito, de uma forma geral, costuma repudiar essa adoção de parentes próximos e tal. Você pode ter a guarda, que é o exercício, a responsabilidade de cuidar e tal, mas a adoção é mais complicada. Evidentemente que, como nós temos o afeto sinalizando e até fundando uma série de questões na ordem jurídica dentro do direito de família, as exceções são possíveis, mas essas exceções demandam uma prova, uma argumentação bastante consistente. Como regra, isso não é bem visto pelo direito. Entendido. Zedu, quero te agradecer muito por você ter vindo, mas eu preciso fazer também um agradecimento especial para o Zedu, porque quando eu vim para Vitória, como eu já contei em alguns lugares, algumas pessoas sabem, eu acho que tem até um Reels no meu Instagram falando sobre isso. Eu não conhecia ninguém, né? Eu só tinha os meus amigos que eram de Cachoeiro, que estavam aqui, e eu te conheci no Twitter. Foi. E no Twitter, naquele ano, que foi 2007, 2008, tinha 2 anos que eu estava aqui. 1 ano e meio. Tinha uma galera ali, que era uma galera... Ai, como é que eu vou explicar? Que era uma galera muito incrível, inteligente. E dessa galera tem Jas Teodoro, Juíza Patrícia Neves, Isso. Josué de Oliveira, Zedu, Kátia, Alan Diego, Carmen. Isso. Tinha uma galera. E essa galera, eles me acolheram. E foi através dessa galera que eu fui conhecendo outras galeras e outras galeras e outras galeras. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito profunda por cada um de vocês, assim. Bacana. Eu não andava com vocês, mas eu sempre dava um jeito, porque eu lembro que eu absorvia muita coisa. O Jace, eu estava falando com ele antes de ontem. Quero até trazê-lo aqui, porque eu acho o Jace... Maravilhoso. Nossa, o Jace é... Um show. Quem não conhece Jace Teodoro, pelo amor de Deus. Então, assim, eu quero aproveitar, além de te agradecer, né, por você ter vindo, por isso. Porque você me ajudou, você e essa galera me ajudou a ter uma identidade aqui na Grande Vitória. Eu refiz a minha vida aqui, eu vou me emocionar. Eu refiz a minha vida aqui com laços que são muito mais fortes do que os laços que eu deixei para trás em Cachoeira de Itapemirim. Então, muito obrigada. Obrigada, A Zedu, gente é que agradece coração. essa sua presença, essa valorização que você faz do nosso estado, esse carinho que você sempre tem com as pessoas que te cercam, essa autenticidade. Se eu começar a falar o que eu tenho para te elogiar aqui, eu acho que vai estourar o nosso tempo, tá? Você é muito, muito, é uma pessoa que a gente tem muito carinho, muita... O sentimento é sempre o melhor com relação a você. Obrigada, Zedu, mais uma vez. Sigam o Zedu nas redes sociais. Calma, pera. Fala pra mim seu Instagram, pra quem não te segue ainda, eu vou colocar aqui embaixo também. @Zedu Coelho. Sigam o Zedu, que Zedu... No TikTok, mas sem dancinha. Ele tá no TikTok também, Sem ele tá mais dancinha. moderno que eu. Sem dancinha. TikTok também, Zedu Coelho. Zedu Coelho. Zedu Coelho. Obrigada, Zedu. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.